Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui hoje para mais uma vez conversarmos a respeito da nossa querida doutrina espírita, desenvolvendo algumas reflexões importantes para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, desde já, nós agradecemos ao nosso Pai de amor pela oportunidade de aqui estarmos e ao nosso amado Mestre Jesus e aos seus mensageiros do bem, que sempre estão conosco, nos inspirando. Já faz alguns meses que nós estamos dedicando, pelo menos um sábado por mês, para o estudo a respeito de uma das grandes personalidades do Espiritismo. Esses irmãos que vieram até nós, que encarnaram entre nós, com a tarefa de nos auxiliar nesse processo de evolução. Missionários, mensageiros de Jesus, que com a sua prática nos incentivam também para que nós possamos seguir adiante. E hoje então, como os irmãos estão vendo, nós vamos conversar um pouquinho sobre Anália Franco. Vamos conhecer um pouquinho mais este grande espírito que desenvolveu um papel fundamental na sociedade brasileira em um momento muito peculiar, muito difícil, lá no final do século XIX, quando então a própria condição da mulher era muito difícil, e este espírito nasceu justamente, como mulher, e desenvolveu um trabalho grandioso. E nós vamos então introduzir hoje essa nossa fala com um pensamento seu, que é: a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. E nós vamos começar falando sobre o seu nascimento, sua família, a personalidade e as obras. O nome de registro era Anália Emília Franco, e ela nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1853. Existem outras literaturas, outras informações que dizem que ela nasceu em 1856. E ela desencarnou na capital de São Paulo aos 20 de janeiro de 1919. Em relação à sua família, os seus pais eram Antônio Maria Franco e Teresa Franco. O seu pai era contabilista e a sua mãe era professora. E os seus irmãos chamavam-se Antônio Mariano Franco e Ambrosina Franco. E talvez o que nós pudéssemos falar assim de interessante a respeito da família da Anália é em relação aos seus pais, porque eles tinham uma mentalidade completamente diferente da mentalidade da época. Eles desde cedo incentivavam a instrução, a autonomia e também a participação dos assuntos da família, por parte da Anália. Então, ela desde muito cedo aprendeu a escrever, porque ela auxiliava, inclusive, a sua mãe, que era professora, nas suas atividades na escola. Então, um fato assim curioso que acontecia é que seus pais, eles incentivavam muito a leitura. Então, eles davam o dinheiro para a Anália, ela ia nas livrarias, comprava os livros, e logo em seguida os comerciantes vinham e procuravam seus pais e diziam assim, que ela estava transgredindo uma regra social. Por que ela estava transgredindo uma regra social? Por quê? Porque naquele instante a sociedade entendia que a mulher era criada somente para cuidar da família e dos filhos. Que ela não tinha que se preocupar com mais nada, ela não precisava ler, ela não precisava escrever. Para fazer as lides domésticas não haveria necessidade disso. No entanto, os pais da Anália agiam de uma forma completamente diferente. Eles incentivavam a instrução da Anália. E, na verdade, analisando esse procedimento dos pais dela, nós percebemos que eles também eram espíritos que já vieram justamente para dar apoio, a esse espírito, que era o espírito de Anália, para que pudesse desempenhar futuramente as suas atividades. E o interessante é que um dos biógrafos da Anália
dizia que ela era a grande dama da educação brasileira. No entanto, a Anália Franco, apesar de ser considerada e ter sido chamada de a grande dama da educação brasileira, o curioso era que a maior parte dos professores, inclusive hoje, a área da educação, não conhece a Anália Franco. Né? Quem a conhece mais é o meio espírita. E em relação à personalidade dela, como nós vimos, ela tinha aprendido a ler muito cedo e tinha um prazer muito grande em ensinar os seus alunos, as outras crianças. Lá pelos 15, 16 anos, ela fez um concurso público, ela passou e ganhou uma carteira na escola, começou a lecionar. E a sua forma de lecionar era uma forma assim que não era muito a convencional. Ela tinha toda uma forma, não é, uma maneira de defender as suas ideias. Ela era muito autêntica. E ela muitas vezes, como diz ali embaixo, na escola com seus colegas, professores que eram mais antigos, mais tradicionais, ela era criticada pelos seus métodos. Porque o que acontecia? Utilizava-se muito o método do castigo, ou então aquelas réguas, aquelas reguadas que os professores davam. O meu pai, por exemplo, quando ele era mais jovem, quando ele era criança, ele também passou por essa questão das réguas, porque ele era canhoto. E naquela ocasião, o escrever com a mão esquerda tinha todo lá uma espécie de preconceito em relação a isso. Então tinha que escrever com a mão direita. Toda vez que o professor via o aluno escrevendo com a mão esquerda, ele dava uma reguada. E o meu pai passou por isso. Ele apanhava na mão de régua para começar a escrever com a mão direita. Daí ele começou. Tanto foi assim que, quando ele já era mais adulto, já não escrevia mais com a mão esquerda, não sabia mais escrever. Ele escrevia com a mão direita, foi obrigado. E a Anália era completamente contra essa questão de castigo, contra a violência, e também se fazia muito a prática de não misturar os meninos com as meninas na escola. E também esta era uma questão que a Anália não aceitava de jeito nenhum, porque eles diziam que meninas misturadas com meninos poderiam fazer alguma coisa de errado, alguma coisa de imoral. Então não era conveniente. E para a Anália não era assim. Ela misturava todos porque ela dizia que essa era uma questão de educação. E ela buscava sempre nas suas salas, nas suas aulas, introduzir questões a respeito de procedimentos, de comportamento. Ela trabalhava com religião, mas no sentido de religiosidade, explicando a existência de Deus, sobre a necessidade do respeito que deve haver entre nós, não é? Entre as crianças, entre a família, em qualquer meio onde nós nos encontremos. Se utilizava muito da arte, a arte era muito importante, e muitas vezes ela explicava para os seus colegas, professores, como utilizar a música e o teatro na sala de aula, porque ela trabalhava muito com isso. E a Anália tinha todo um jeito peculiar de pensar, porque naquela ocasião a mulher, para ser considerada direita, ela tinha que ser casada. E a Anália sempre questionou muito esta questão da condição da mulher na sociedade, da mulher não ter profissão, dela não poder ler. Ela questionava a questão da escravidão, da exploração do mais forte em relação aos mais vulneráveis. E ela dizia que ela não iria se casar, que ela não tinha vocação para o casamento. E porque a vocação dela, a missão dela era uma missão social. Era isso que a Anália dizia. Então, ela tinha essa personalidade muito forte, muito marcante, e apesar de muito jovem, ela já tinha certeza do que ela queria, do tipo de atividade que ela queria exercer. Em 1871, nós temos a chamada Lei do Ventre Livre, ou então a Lei Rio Branco. Porque o Brasil, nessa ocasião, ainda tinha escravos, não tinha havido a abolição da escravatura,
E outros países lá da Europa já tinham feito a abolição e o Brasil estava sofrendo uma pressão muito grande em relação a isso. Então começou assim a colocar leis aos poucos, primeiro a lei do sexagenário e também chegou a questão da lei do ventre livre. E a lei do ventre livre dizia que todas as crianças nascidas que eram filhas de escravos, a partir daquela data não seriam mais escravos, seriam pessoas livres. Tudo bem. Só que aí surgiu um problema, porque elas eram crianças que estavam nascendo livres, porém filhas de escravas. Como é que elas seriam amamentadas? Porque as escravas não tinham tempo, elas não podiam parar para amamentar os filhos. E os donos de escravos, né, os proprietários lá, eles não achavam conveniente, não era lucrativo para eles continuarem com estas crianças. Então, ou estas crianças eram mortas, ou os próprios proprietários, ou mesmo as mães, iam e colocavam seus filhos na chamada roda da Santa Casa. Roda da Santa Casa, ou roda dos expostos, ou dos enjeitados, era um mecanismo que era colocado e foi importado da Europa. Lá em Portugal eles utilizavam isso, né? A Europa tinha santas casas de misericórdia e tinham esse procedimento. Então, era ali como nós vemos na figura, aquele mecanismo cilíndrico, que tinha uma porta, onde as mães, e aí não somente as escravas, né, que iam lá depositar os seus filhos, que agora eram livres, mas outras mães, brancas inclusive, com outras situações sociais, às vezes solteiras ou por várias outras questões, acabavam não ficando com seus filhos e colocavam ali na roda, né? E como é que ela funcionava? Ela tinha uma portinha, né? A mãe ia ali, colocava a criança, fechava a portinha, dava um giro, ao dar esse giro fazia um clique e lá dentro da instituição os religiosos, as freiras já sabiam que tinha alguém, uma criança ali, abriam e cuidavam, ficavam cuidando daquelas crianças por um determinado tempo. As crianças cuidavam. Eram crianças que não tinham nome, que não tinham registro de nascimento, não tinham nada. E elas ficavam algum tempo ali sendo cuidadas por estas religiosas. Mas algum tempo mais tarde, algumas eram tiradas ali da instituição e não podiam mais ficar, então eram abandonadas. E a Anália, ela não gostava dessa situação, ela se incomodava muito com isso. A essa época, ela já era professora. Então, o que ela fez? Ela pediu demissão da escola onde ela estava na cidade e foi para o interior, para uma cidade do interior, porque ela entendia que lá na cidade do interior, onde tinham mais propriedades, né, mais fazendas, mais lavouras, haveria um maior número de crianças abandonadas, não só negras, mas também crianças brancas. Então ela foi para lá, buscando já iniciar a sua atividade social. E ela encontrou apoio com uma fazendeira lhe ofereceu uma casa de forma gratuita, mas com uma condição, de que a Anália não misturasse as crianças brancas com as crianças negras, o que foi completamente contra os princípios da Anália, e ela não aceitou. Então ela fez questão de pagar o aluguel. Então o que ela fez? Ela pegava parte do seu salário de professora, pagava o aluguel e outra parte ela ia alimentando as crianças e ia mantendo essa casa, essa instituição. Só que com o passar do tempo, o número de crianças foi aumentando, porque o número de crianças abandonadas também foi crescendo. E ela pegava, recolhia as crianças que estavam na rua, que eram colocadas nas moitas, nos locais de passagem. Algumas vezes até algum familiar ia lá e entregava a criança para a Anália, e a Anália aceitava, ela não rejeitava nenhuma criança. E foi crescendo esse número de crianças, até que chegou um momento em que ela ficou completamente sem saber como fazer para angariar dinheiro, porque ela não tinha mais recursos. E ela pensou o que fazer. Então ela decidiu, pegou um grupo de crianças que tinham condições de caminhar, que já estavam grandinhas,
e saiu a pedir esmolas. E esse procedimento chocou muito aquela localidade ali, porque era uma cidade, um vilarejo, né, muito tradicional, e eles acharam aquilo uma afronta. E ouvindo relatos de outros irmãos que falaram, que comentaram, né, sobre a vida da Anália, também é uma questão assim que nós ficamos pensando, imaginando. A Anália era muito jovem, ela era solteira, ela tinha um corpo franzino, era fraquinha, magra, e ela, branca, saindo na rua, seguida de um bando de crianças, na maioria negras, esfarrapadas, pedindo esmola. Então isso chocou realmente aquele grupo, né, aquela sociedade que ainda era muito preconceituosa. E aquela fazendeira queria que a Anália então saísse da casa, mas a Anália então ganhou o apoio dos abolicionistas, né, e republicanos também. Então a Anália ficou ali por mais algum tempo e ela fundou então neste momento a primeira escola maternal. Dizem que com o passar do tempo essa fazendeira conseguiu fazer com que a Anália saísse dali, porque a Anália ela acabou publicando que bem ao lado da escola onde ela trabalhava existia uma casa que abrigava crianças abandonadas. E ela intitulava essas crianças de Meus Alunos Sem Mães. Vejam só, Meus Alunos Sem Mães. Eles eram abandonados e ela os acolhia. É o acolhimento. E por eles era capaz de tudo. Ela era capaz até de dar a sua própria vida. E quando ela saiu pedindo esmola com essas crianças, ela foi chamada de tudo que era coisa, né? Das piores coisas possíveis. Mas mesmo assim ela não esmoreceu. Ela continuou e fundou então esta primeira escola maternal. E depois que essa escola estava fundada, ela viu que ela não podia parar por aí. Ela se sentiu feliz por estar auxiliando aqueles que necessitavam, mas ela percebeu que aquilo não seria o suficiente para resolver este problema, porque não somente ali naquela localidade, mas em várias outras cidades, inclusive do Brasil, havia pessoas, crianças nestas condições, e mulheres também que precisavam de apoio. Então, a Anália treinou mulheres, pessoas para ficarem no seu lugar e foi fundar outras escolas em vários outros locais. E assim a Anália foi. E em 1897 e 1898, ela sofreu de uma cegueira temporária. E ela, dizem que foi a partir deste momento que entrou pela primeira vez em contato com a doutrina espírita. Ela foi tratar-se, fez um tratamento espiritual, voltou a enxergar e começou então a usar aqueles óculos que aparecem em todas as imagens que a gente vê da Anália Franco, aquele óculos característico dela, porque daí ela precisou de um auxiliar. E ela encantou-se com a doutrina, a parte científica, filosófica, a maneira como a doutrina aborda as questões que envolvem todas as situações humanas, como ela as explica de uma forma lógica e clara, que outras religiões, que outras doutrinas não explicam. Então a Anália tornou-se também uma espírita convicta a partir deste momento. No entanto, ela não misturava as atividades que ela fazia a nível educacional com o espiritismo. Ela não procurava criar prosélitos. E muitas vezes ela era criticada, não somente por aqueles que não eram espíritas, porque a maioria da sociedade era uma sociedade católica, de católicos. E se dizia que o espírita era um louco, que as casas espíritas eram cheias de pessoas loucas e perigosas. Ela era considerada uma mulher perigosa. E pelos espíritas, muitas vezes, ela também era criticada, porque ela não ficava dentro de uma casa espírita, assistindo palestras, exposições, alguma coisa, não. Ela saía e ia cumprir com as suas obrigações a nível social. E assim a gente vê também, não é? Muitos outros espíritas contemporâneos seus, como o próprio Bezerra, como o Eurípides Barçanufo também, e eles também se envolviam muito nessas questões sociais, tanto quanto
a Anália se envolvia. E ela, então, desenvolveu muitos projetos, mas ela não fazia essa mistura. E ela, a partir deste momento, tornou-se uma espírita convicta. E nós temos aqui algumas anotações com algumas datas que são interessantes até de nós colocarmos sobre as realizações da Anália. Em 1901, com a ajuda de 20 mulheres, amigas suas, ela fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Isso foi em 17 de novembro de 1901, no Largo do Aroche, em São Paulo. Mas, mais tarde, esta sede ela foi indo para outros locais, ela não ficou ali definitivamente. Ela fundou várias escolas maternais, escolas elementares. Em 1902, ela fundou um liceu, onde ela formava professoras para que pudessem ensinar, dar aulas nas escolas que ela abria. Vejam só. Então, ela preparava as mulheres que não tinham profissão, ela dava uma profissão para as mulheres para que elas pudessem trabalhar, e elas trabalhavam na escola que ela fundava. Em 1903, ela publicou A Voz Maternal. Em 1906, com muitas dificuldades financeiras, ela abriu um bazar, o Bazar da Caridade, que era onde, então, produtos que eram feitos, que eram realizados nas escolas, e nós vamos ver mais adiante tudo que era produzido, ela vendia para poder angariar fundos e poder sustentar todas essas instituições. Um pouquinho mais tarde, um pouquinho depois, né, dessa fase de desequilíbrio, ela adquiriu com preço bem baixo, em prestações, uma fazenda que ficava lá no bairro da Moca, na cidade de São Paulo, e ela instalou ali a colônia regeneradora Dom Romualdo. E esta colônia abrigava mulheres que se arrependiam porque eram prostitutas, elas não tinham profissão, então elas se formavam. Ali ela formou também um grupo dramático musical e uma orquestra. Ela formou uma banda feminina, uma banda marcial feminina. Vejam só, nem hoje em dia nós vemos bandas marciais femininas. E ela conseguiu fundar, e ela saía com essa banda, não é? E com esse grupo dramático musical, ela saía pelos locais, pelas cidades, também angariando fundos para as suas instituições. Em 1914, ela criou a Liga Educativa Maria de Nazaré, que também destinava a auxiliar nas localidades do estado de São Paulo as escolas maternais, creches, asilos e as colônias que eram fundadas pela Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Então nós vemos aí o quanto a Anália produzia, o quanto esta mulher produzia. É algo assim que nos deixa pensar. Naquela época, com todas as dificuldades que a própria sociedade impunha pela questão de ser mulher, ela conseguia realizar tantas coisas. E nós hoje, o que nós realizamos? Com todas as facilidades que nós temos. Isso é de pensar, não é, meus irmãos? Mas é aquela questão que nós colocamos. São aqueles grandes espíritos que estão muito além do seu tempo, que têm uma questão, né, uma questão evolutiva espiritual muito grande, e que vieram nos trazer, então, esse auxílio, nos mostrando, nos indicando como fazer, nos incentivando, nos mostrando que nós podemos, se nós queremos fazer. E a Anália Franco, então, criou muitas instituições, num total de 37, ali nós vemos toda a relação do que ela fez de escolas, bibliotecas que eram anexas às escolas, cursos que ela dava com prática de enfermagem, arte dentária, línguas, pedagogia, costura. A costura não só ensinava as mulheres para que costurassem as suas próprias roupas, mas para que elas tivessem uma profissão, a profissão de costureira, bordados, flores artificiais e chapéus, e tudo isso, né, num total de 37 instituições ali. E ela viu que ela precisava, porque até esse momento era muita coisa para ela administrar as questões financeiras, e ela precisava de alguém que a auxiliasse.
não é, a se organizar financeiramente. E a sua mãe se lembrou de um jovem que ajudou o seu pai, o pai da Anália, há algum tempo atrás, na contabilidade, e que ele havia se formado, ele tinha diploma em guarda-livros, como era chamado antes os guarda-livros, né, os contadores. Então, o nome dele era Antônio Francisco Bastos. E a Anália, então, contou, a partir deste momento, com a ajuda do Antônio Francisco Bastos, que também era um espírita e que começou a auxiliar a Anália nesses seus projetos aí sociais, que foi um grande apoio para ela, e que mais tarde, depois de muitos anos juntos trabalhando, quando eles já tinham mais de 50 anos, casaram-se. A Anália, apesar de dizer anteriormente que não iria se casar, mas contudo ela encontrou esse companheiro que muito apoio lhe deu em todas as suas atividades, em todas essas tarefas da caridade, caridosas. E então, eles casaram justamente também para dar continuidade, para que não houvesse comprometimento em todas essas tarefas. Além disso, ela era romancista, escritora, teatróloga, poetisa, escreveu uma infinidade de livretos para a educação das crianças e para as escolas. Quando ela começou a lecionar, ela se preocupava com a questão da higiene das crianças. As crianças iam descalças para a escola, não tomavam banho. Então ela ensinava essa questão, quanto era importante tomar o banho, dizia como fazer, e ela fazia livretos para mandar para as mães, explicando como é que elas deveriam fazer. Vejam só como a Anália já tinha essa preocupação. Produziu romances como A Égide Materna, A Filha do Artista, A Filha Adotiva, também numerosas peças teatrais, diálogos, né, de várias estrofes. Então ela produzia muito, ela tinha uma energia muito grande. E era interessante que ela fundava várias instituições, ia adiante, fundava uma, fundava outra, mas ela sempre retornava para as instituições que ela fundava para ver como é que elas estavam, se precisavam de alguma coisa, sempre dando apoio, sempre com muito cuidado e com muita atenção. Este procedimento da Anália, ele nos lembra muito uma passagem do Evangelho, que é aquela passagem do bom samaritano, do próximo mais próximo. Quem é o meu próximo? Quando Jesus contou a questão daquele samaritano que resgatou aquele homem que estava lá na beira do caminho, quase morto, ferido, havia sido assaltado, e foi lá o samaritano, limpou as feridas, colocou em cima do seu cavalo e levou até a hospedaria, e pediu para que ele fosse servido em todas as suas necessidades, pagou e disse que ali retornaria, e que se tivesse faltado alguma coisa ele pagaria novamente. Então veja esse procedimento, esse cuidado de resgatar, de acolher e de acompanhar todo o processo de equilíbrio até o momento em que a pessoa não precise mais de ajuda, que ela possa caminhar sozinha. Essa é a sua ideia lá do início a respeito da caridade. Ajudar, apoiar e cuidar para que no futuro ela possa caminhar com seus próprios passos. Vejam só, meus irmãos, ela não era aquela espírita que estava dentro das casas espíritas, mas ela era o próprio Evangelho vivo. Ela praticava todas as lições de Jesus nas questões da caridade, na questão do amor. Não importava quem, ela não misturava justamente a sua crença espírita, né, a sua convicção espírita. Ela não procurava fazer com que ninguém se tornasse espírita. Para ela não importava a religião de ninguém. Ela respeitava as diferenças e as escolhas de todo mundo. O que ela fazia era resgatar aquelas crianças e aquelas mulheres que precisavam de ajuda, que precisavam de auxílio, com amor e com carinho. E olha o pensamento seu. O nosso fim é procurar diminuir cada vez mais em nosso meio a necessidade da esmola, pelo desenvolvimento da educação e do trabalho
de que provém o bem-estar e a moralidade das classes pobres. Muitas vezes, várias vezes, ela solicitou às senhoras brasileiras a se unirem a esse movimento de redenção da ignorância e da miséria. Então ela solicitava às pessoas para que se engajassem nesse movimento social de melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que a própria sociedade também se melhorasse. Eduquemos e amparemos as pobres crianças que necessitam do nosso auxílio, arrancando-as das trilhas dos vícios, tornando-as cidadãos úteis e dignos para o engrandecimento de nossa pátria. Vejamos a visão da Anália, educando para tirá-las do caminho do vício. E nós sabemos que é somente através da educação, não somente aquela educação acadêmica que nos traz o conhecimento, mas a educação moral, aquela que cria hábitos, que nos diz que somos irmãos, que nos leva a respeitar o outro e a reconhecer que acima de nós existe um ser criador supremo, que é o Pai de todas as coisas, a quem devemos o amor, a quem devemos gratidão e respeito. Isso é que é o mais importante. E aqui nós temos um fato que foi narrado pelo correspondente de O Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. E este fato que foi narrado, ele tem a ver com o padre Euclides Gomes Carneiro. O padre Euclides Gomes Carneiro, ele era muito conhecido em Ribeirão Preto pelas suas obras assistenciais, pela caridade, por tudo que ele fazia em benefício do próximo. Era uma pessoa extremamente caridosa e muito respeitado. Ele criou a Associação Catequista de Voluntários e mais tarde passou a ser chamado de Sociedade de Legião Brasileira. Então esse é o padre Euclides Gomes Carneiro. Inclusive existem ruas em São Paulo em sua homenagem, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que ele devotava a todas as pessoas. Então a Anália Franco, em uma das suas viagens que ela fazia, ela foi até Ribeirão Preto a convite de um líder espírita chamado Alexandre Gomes de Abreu. E quando ela foi lá, ela quis conhecer o padre Euclides, porque ela conhecia a sua fama de ser muito caridoso, ela queria conhecê-lo, queria saber quem ele era. E esse correspondente do Estado de São Paulo, ele narra o seguinte: assistimos há mais de 40 anos a um episódio que ficou para sempre gravado em nossa memória. O fato verificou-se em uma das dependências da Sociedade Legião Brasileira. Então a Anália foi lá na Sociedade Legião Brasileira procurar o padre Euclides, porque ela queria conhecê-lo. No primeiro momento ela não o encontrou, ele não estava lá. E aqueles que faziam parte dessa associação não acharam assim de bom tom, não viram com bons olhos a Anália querer conhecer o padre. Eles acharam que não seria muito bom esse encontro entre eles, principalmente porque ela era espírita, não é? E os espíritas eram considerados aquelas pessoas perigosas, loucos, que eram coisa do demônio. Então tinha todo esse preconceito em relação ao espiritismo. Mas a Anália, mesmo assim, ela foi novamente para conhecer o padre. E ao vê-lo chegar, ela foi ao seu encontro. Essa é a narrativa do correspondente. Ela o cumprimentou sem exagero e ao mesmo tempo dizia: Padre Euclides, eu vim a Ribeirão Preto para aprender com o Senhor a praticar a caridade. Vejam só a grandiosidade deste espírito, a humildade no falar. Eu vim para aprender com o Senhor a praticar a caridade. E o que o padre respondeu? Dona Anália, a senhora está enganada. Não veio aprender, mas sim ensiná-la. Eu tenho esta batina que me abre muitas portas,
e até mesmo muitas bolsas. A senhora professa uma doutrina tão nobre quanto qualquer outra, mas ainda pouco compreendida e que lhe dificulta os passos. Mas eu e a senhora seguimos o mesmo caminho, procurando minorar o sofrimento alheio. Esta é a verdadeira lei de Deus. Vejam só, meus queridos irmãos, a grandiosidade deste Espírito também, Padre Euclides. O que nos comprova que para sermos missionários, mensageiros do Cristo, nós não precisamos estar em uma determinada religião. Não é a religião que nos torna o ser caridoso. É o amor que devotamos uns pelos outros. Então, os mensageiros de Jesus, eles estão em qualquer lugar. Como nós vimos ali, em uma sociedade completamente preconceituosa. O próprio padre reconhecendo que a doutrina que ela professava, a doutrina espírita, era pouco compreendida, mas que os dois estavam lado a lado. Se nós estamos com o mesmo objetivo de praticar o amor, de praticar a caridade, não tem por que brigarmos, não tem por que discutirmos. É nisso que nós temos que pensar. Por isso existem as várias religiões, Deus permite que isso aconteça. E não importa onde nós estejamos, nós sempre podemos praticar a caridade. Por isso, fora da caridade é que não há salvação. Ela está ao alcance de todos. Esta é mais uma prova de que nós podemos sim trabalhar juntos, não importa que religião nós pertençamos. Depois deste encontro, então, o padre foi assistir a uma das apresentações no teatro lá da Anália e já levou também bastante mantimentos, muito auxílio para as instituições da Anália. Então isso aí fica como um exemplo para nós como devemos agir verdadeiramente como cristãos. Então esta foi a obra de Anália Rodrigues, em poucas palavras. É óbvio que existem livros, biografias, que nós recomendamos aos irmãos que leiam, que aprofundem este conhecimento, porque são muitas coisas, muitas informações. Obviamente, em poucos minutos não seria possível passá-las todas, mas nós acreditamos que com estas pequenas informações nós já podemos parar para refletir sobre o nosso papel no mundo, sobre o que estamos fazendo, sobre o que podemos fazer. E a Anália Franco, este espírito grandioso, que nasceu nesta condição feminina, numa época onde o Brasil ainda estava em uma sociedade muito difícil, ela enfrentou todos os preconceitos e desenvolveu, então, esta sua atividade na área social, sempre com muito carinho, com muito amor. Ela desencarnou em 1919 de febre amarela, com a gripe espanhola. E então, cumprindo aí a sua missão enquanto Anália Franco. E o seu marido, o Antônio Bastos, desencarnou 10 anos depois. Então ele continuou mais 10 anos com as atividades que a Anália iniciou. E nós então encerramos aqui esta nossa atividade, essas nossas reflexões a respeito da Anália, pedindo para que o Pai nos ampare, a fim de que possamos, através desta querida irmã, nos inspirarmos e prosseguirmos adiante nessa nossa tarefa de evolução. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.